Quando ele diz, eis o Cordeiro, é como se ele estivesse respondendo aquela pergunta de Isaac para Abraão. Meu pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo. Onde está o Cordeiro? Imagine que durante 2000 anos ecoou esta pergunta. Onde está o Cordeiro? Olha que interpretação Essa da era uma pergunta Bíblia, que os judeus interpretando faziam, a Bíblia. que os sacerdotes faziam. Aí agora, João diz, eis o Cordeiro de Deus. Uma pergunta feita por Isaac há 2000 anos, não sei o tempo que ele falou, respondida por João Batista. Eis. É muito, é fantástico estudar a Bíblia e ter as revelações, sobretudo, não é um estudo intelectual, tem que ter o Espírito Santo, mas é fantástico. E é isso que a gente está fazendo aqui, procurando com as nossas palavras também, ao receber, ao ter revelações, encargo no coração, fazer esse trabalho, porque hoje a gente não precisa andar quilômetros ou milhas para poder levar isso para alguém. Hoje nós temos as redes sociais, né? A rede, o caminho das redes sociais, o canal YouTube, que é um depositário dos vídeos que estão gravando e testemunhando isso, e eternizando de alguma forma isso, eternizando aspas, né? Deus ainda ia fazer algo muito maior do que ele havia feito. Algo muito mais sublime. Porque a encarnação tinha sido o maior acontecimento de Deus. Eu digo assim, a encarnação era a maior teodiceia de Deus. Mas Deus não parou aí. Ele deveria, como filho amado, como o filho amado. E por que ele é o amado do Pai? Por que Deus enviou o seu amado? Porque ele seria o único capaz. O único capaz. Capaz do Porque quê? o maior anjo, o mais sublime de todos os anjos criados por Deus, ele fracassou. Ele se tornou Lúcifer. Ou de Lúcifer, ele se tornou Satanás, o maior anjo. Então Deus não podia enviar o maior anjo. Por mais que eu e você estivéssemos satisfeitos, Deus não. E não iria satisfazer a Deus. E a possibilidade desse plano falhar era enorme. Porque se no seio da eternidade de glória um anjo fracassou, imagine se esse anjo seria capaz de nos amar até o fim, de dar sua vida por nós. Não. Veio o amado. E agora ele vai até a cruz. Lá na cruz, Deus realiza o maior acontecimento do universo. O maior, porque ele coroa a encarnação. Ele se une com a glória da encarnação. A cruz agora se torna o maior ato de Deus. Aquilo que inicia com a encarnação, como o maior acontecimento de Deus, se conclui com a morte do amado. É este aqui. O amado que estava no seio do Pai. No seio de santidade, de majestade, de glória. O amado que era a satisfação do Pai, em toda a expressão do seu amor, de sua glória. Este amado, filho amado, que desfrutava da mais pura glória, da mais pura bem-aventurança, do amor do Pai. Agora ele vai até a cruz. Então, quando você toma todos os atos que compõem o cenário do Calvário, eu encorajo você a fazer isso. Você pegar cada ato, desde aquele momento que ele sai do cenário. Ele faz aquela sublime, majestosa, gloriosa, a maior oração de toda a história da humanidade foi feita por ele. E está registrada. João capítulo 17. A mais profunda de todas as orações é esta. João capítulo 17. Quando ele termina, ele vai para o Getsemane. Então você o vê ali, sofrendo todas as dores do seu próprio corpo, todas aquelas convulsões do seu próprio corpo, quando ele começa a interceder pelos nossos pecados. Quando ele se oferece ao Pai
como um cordeiro. Ele orava tão intensamente. Marcos vai dizer que quando ele orava, ele caía, porque ele se desvalia da sua força. E ele caía e continuava orando. Hebreus capítulo 5 vai nos dizer um pouco sobre essa oração. Ele orou para aquele que seria capaz de livrá-lo da morte, mas não da morte do Calvário, da morte ele mesmo, quando ele estava sofrendo aquela hematidrose no Getsemane, quando o seu suor estava transformando em gotas de sangue, caía sobre a terra. Ali estava, oh amado, é esse Deus. Oh amado, você não pode olhar de outra forma. E você precisa de Efésios 6 para olhar a cena do Calvário. Porque muitas vezes nós vivemos como quem não o ama. Nós vivemos. Essa história de vivermos como alguém que não o ama. Esse que é o problema. O amor por Cristo não deve ser um amor só de uma emoção. O amor por Cristo deve ser e entregar a vida para Ele. É 24 horas, é todo dia, é tudo. Né? Por isso, quando eu comecei a ter revelações, eu percebi que o meu corpo não é meu, é dele. Que eu não tenho que fazer o que eu quero, tenho que fazer a vontade dele. Consequentemente, ele faz a vontade do Pai. Né? E que o patrimônio que eu tenho, os bens que eu tenho, a empresa que eu tenho, tudo que eu tenho não é meu. Está em meu nome, porque no plano horizontal é meu. Mas não é meu. Isso é o princípio da mordomia. E as pessoas se esforçam tanto para passar de ano, para ter diploma, para ganhar dinheiro, para ter um monte de coisa que o mundo acha bacana, filhos, netos, né? E esquecem do amor daquele que deu a chance para nós termos a vida espiritual, a vida eterna, o corpo glorificado. Então, quem tem um pouco de maturidade espiritual, que hoje eu tenho um pouco de maturidade, eu digo que eu tenho 12 a 15 anos de maturidade espiritual, estou há 2 anos com esse projeto da academia, e que é tudo encargo de Deus. Cada vez que eu venho aqui, começo a trabalhar, é um encargo de Deus, é uma obrigação que eu tenho com Ele. Assim como eu digo que o meu patrimônio, o meu bem não é meu, é dele, portanto, mas é para servir os senhores. Por isso que a gente fala que eu estou aqui para servir. Servir falando das boas novas, da vida espiritual, servir para contextualizar na empresa, no dia a dia, para atendendo clientes nesse plano horizontal, como fazer cada sondagem, cada ensaio, cada trabalho geotécnico, que esse é o tema nosso, né? Como o dom e dádiva que Deus me deu, do lado, no plano horizontal, para atender o cliente e os parceiros fornecedores, mas no plano espiritual é para a glória de Deus. Mas eu tenho que seguir o governo do Espírito Santo, o governo, ser Jesus Cristo, meu cabeça. Isso é amor. Amor é fazer o que o amado quer. Compreendendo a medida deste, nós somos egoístas demais. Nós somos como Adão, para não dizer Lucifer. Mas nós somos como Adão. Desprezamos o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Mas Deus não. Então olhe para isso. Olhe para aqueles 6 julgamentos pelos quais ele passou. De injustiça, de acusações infundadas, de humilhações. Senhores, Jesus Cristo passou por 6 julgamentos e ele não se defendeu. Cuspiram na cara dele, ele não virou o rosto. Bateram nele e ele não revidou, não gemeu, não fez nada para se defender. O que tem? Por que ele fez isso? Para salvar a sua vida, para salvar a minha vida, para salvar a humanidade, para uma vida eterna. E o que nós estamos fazendo? Estamos querendo ganhar essa vida. Não estou dizendo para não trabalhar, não estou dizendo para buscar
ganhar dinheiro, mas trabalhar, ganhar dinheiro, ter filhos, ter netos, ter moradia, ter carro, tudo sobre a orientação do Espírito Santo. Isso é real. Então, que a academia está aqui? O que eu estou falando aqui? Que tudo tem que ser numa realidade espiritual. Mas o que acontece? Se 95% de nós nem nasceu de novo, ou não tem maturidade espiritual para entender, é o que aconteceu com Cristo. Ninguém tinha maturidade espiritual para entender o que ele estava falando. Então preferiram matá-lo. Por quê? Porque ele estava sendo concorrente lá com os poderosos, quer dizer, eclesiásticos, poder econômico e político. Isso vai acontecer sempre, sempre aconteceu isso. Agora, acorde para a vida eterna quem quiser, porque o Espírito Santo foi derramado para todos nós. Olhe para